Vamos a mais um devocional. Pegue a sua Bíblia e abra no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavras do Senhor, graças a Deus. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 5, versículo de 1 a 6. Caríssimos, tudo o que crê, todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavras do Senhor, graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por meio dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerem sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Nós cristãos, nós somos chamados o tempo todo para nos tornar uma comunidade, uma igreja carregada de vida, vida esta, vida nova em Cristo. Somos igreja e por isso nossa missão é anunciar, é revelar a vida nova, nascida através da ressurreição de Jesus Cristo. Ele está vivo e é o centro da comunidade cristã. Nós nos acercamos dele porque é nossa paz e está entre nós. Cristo continua a oferecer a sua vida, que anima e conforta, e ainda permite a força necessária para enfrentar as adversidades e até perseguições. Bem-aventurados que crerem sem ter visto. E aí, Jesus é paz. Jesus é sempre a paz na nossa vida. Se nós cremos no Jesus vivo, nós cremos no seu amor, esse Jesus é paz. Sempre somos necessitados de Jesus, o tempo todo, o tempo todo. Tomé foi uma pessoa que ele precisava ver para poder crer, na qual sempre deve ser o contrário. Nós devemos crer para poder ver. O Tomé só acreditou que Jesus havia ressuscitado depois de ver as marcas do prego em Jesus. Que não sejamos Tomé, que nós possamos crer através da nossa fé, e aí sim nós estaremos em paz na nossa vida. Que nós possamos transmitir essa paz que Jesus tem. Que nós possamos transmitir a palavra de Deus para todos. Há um convite muito forte para a nossa humanidade. Mergulharmos na misericórdia de Cristo. Jesus Cristo é misericordioso. Ele nos dá a sua misericórdia. É dessa verdade de Cristo que nasce a comunidade nova, reunida na força da ressurreição. O cristianismo só existe por causa da ressurreição de Jesus Cristo. E essa palavra é divulgada através dos apóstolos de Jesus, que são os discípulos, seguidores de Cristo. Eles estavam reunidos. E Tomé manifesta a sua dúvida. Jesus se apresenta a eles sempre dizendo: a paz esteja convosco. Jesus sempre deseja paz para a humanidade. Aos poucos, esses apóstolos vão compreendendo o mistério de Cristo, o mistério do ressuscitado. Os Atos dos Apóstolos nos mostra como é uma comunidade reunida na fé, em torno de quem? De Cristo ressuscitado. Não são pessoas que têm o mesmo jeito. Cada pessoa é diferente uma das outras. Vocês podem perceber que quem duvidou foi quem? Somente o Tomé. Os outros apóstolos não duvidaram. O único que duvidou foi Tomé. Mas todos esses apóstolos, todos os discípulos de Cristo, tiveram e estão unidos através da fé no Cristo ressuscitado. Isso muda tudo. E não olhamos mais o que é periférico, mas sim o que é dentro, o que sustenta, o que nos dá a vida. Porque Jesus é vida, Jesus está vivo no meio de nós. Nós temos que crer num Jesus vivo. Por isso,
Lucas nos mostra que aquela comunidade era fundada no amor fraterno, nos gestos concretos de partilha, e ninguém passava necessidade. Porque se todo mundo partilhar, ninguém passa fome, né? Ninguém passa fome. Ele sabia que existe povos que até hoje vivem assim? Alguns povos indígenas, por exemplo, vivem dessa forma, vivem em sociedade, onde o que conseguem pescar é dividido com todos, o que conseguem caçar é dividido com todos, o que conseguem colher é dividido com todos. Ali é todo mundo por todo mundo. Não é cada um por si, Deus por todos. Ali eles trabalham em sociedade, sempre no coletivo. Que bom seria se alcançássemos essa realidade no tempo de agora. Há muitos sinais de fraternidade, mas também notamos certas acomodações, descompromissos. Andar no caminho do ressuscitado é abraçar a consequência da vida do ressuscitado. É nós tentarmos abraçar a consequência da vida ressuscitada nele. A experiência da comunidade nascente precisa ser vivida hoje, fazendo com que os pequenos gestos de solidariedade fraterna que existe cresça mais intensamente entre nós. Que nós possamos ser mais fraternos, que nós possamos crescer mais unidos em comunidade, que nós possamos cada vez mais ajudar o próximo, que nós possamos cada vez mais levar a palavra de Deus para todos, principalmente os que mais necessitados, que mais precisam. Amar a Deus implica na adesão à pessoa de Jesus, que espera de nós uma vivência mais autêntica, mais fraterna, como as primeiras comunidades. O Evangelho é a palavra por excelência que nos educa e nos transforma. Por isso é muito importante nós sempre estarmos lendo a Bíblia, nós sempre estarmos lendo a palavra de Deus. Ele é o centro da comunidade e a sua volta só pode se reunir os que creem que apostam na vida dele. O Cristo ali se faz presente com seu amor, com sua misericórdia, e a comunidade se anima. O próprio Jesus disse: onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei ali. O Cristo ali se faz presente com seu amor, com sua misericórdia, e a comunidade se anima e não tem medo de enfrentar as adversidades, porque viver em comunidade também não é fácil. Viver na igreja também não é fácil. Tem altos e baixos, tem as suas tribulações também, né? Seguir Jesus não é simplesmente um oba-oba. Não é ter bens materiais, não é ser rico financeiramente. Não. Tem muita pessoa que não tem tanto dinheiro assim, que é pobre financeiramente, mas que tem Jesus no coração. E isso é o que importa. Não vai ser bens materiais que vai levar você à salvação. Não vai ser você sendo rico que vai fazer você ter a salvação. Não adianta você ter dinheiro. Isso não significa que você vai ter a salvação. O que faz você ter a salvação, primeiramente, é você crer em Jesus Cristo, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabendo que crer que Jesus está vivo no meio de nós. Que não creiamos num Deus morto, num Jesus morto, mas sim vivo, porque Jesus para sempre estará vivo. E assim nós desejamos a nossa salvação, para que nós tenhamos a vida eterna. O que conta é a mesma fé e o mesmo amor em Cristo ressuscitado. Portanto, a comunidade reunida em Cristo e que celebra sua vida no Senhor precisa ter a consciência da importância do sinal de uma comunidade que vive na fé e o projeto do reino do Cristo ressuscitado. Ela se torna profética e o sinal de que Cristo está vivo para sempre é a misericórdia. Descubramos ainda mais o quanto vale estar reunido em Cristo ressuscitado, que a gente possa cada vez mais termos fé em Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Até a próxima, se Deus quiser.